Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, hoje é dia de Brasileirão, dia da rodada de domingo desse Brasileirão, que acontece daqui a pouco. Estou gravando na terça-feira, mas acontece para você que está vendo o vídeo daqui a algumas horas. A gente vai passar pelos jogos da rodada e também pelas possibilidades de vitória de cada equipe. E vamos aos confrontos, para a gente entender quais confrontos vão acontecer hoje. Na Neoquímica Arena temos Corinthians e Fluminense às 4 horas da tarde. Junto com Corinthians e Fluminense temos Inter e Bahia, jogo importante para o Inter. Também temos Atlético Mineiro e Palmeiras às 6h30. E para fechar a rodada temos ainda às 6h30 Bragantino e Santos, Botafogo e América Mineiro. Tá aí Botafogo e América Mineiro às 7 horas no Engenhão. Então vamos a cada um desses confrontos e entender as probabilidades deles. Tá? Então um por um desses confrontos a gente vai abordar agora para você. Tá? Então vamos ao primeiro confronto. Confronto que está na tela aí, Corinthians e Fluminense. Temos uma vantagem do Corinthians. Iago, a vantagem do Corinthians é um absurdo. Há resultados que eu particularmente não concordo ou não apontaria, tá? Como é o caso aí de Corinthians e Fluminense, eu acredito muito mais no Fluminense vencendo do que no Corinthians. Mas o que eu acho não importa, tá? Por quê? Porque passa pelos meus gostos em relação ao estilo de jogo. Então eu vou olhar, por exemplo, a final da Champions League, para a gente fazer um comparativo muito besta, e vou falar, poxa, eu acho que o Manchester City é muito favorito. Por quê? Porque o estilo de jogo do Manchester City me agrada muito mais do que o estilo de jogo da Inter. Mas há méritos em cada um deles e, obviamente, os números não vão mensurar essa questão mais estética do jogo que o jogo vai pedir. Ele vai mensurar as questões que são mais objetivas e pra gente a gente vai partir desse ponto e fazer os cenários possíveis a partir deles, tá? Então, onde está o grande ponto? O Corinthians jogando como mandante tende a não ficar tanto com a posse da bola, principalmente em relação com uma equipe com o Fluminense, mas tende a converter e gerar mais chutes. Esse é um ponto. Além disso, tende a ter, num cenário que não tem tanta taxa de conversão para gol assim, mas tende a se proteger mais. E onde está essa proteção? Justamente no bloqueio. A bola não chega tanto ao gol do Cássio, quanto chega quando joga fora de casa. Tá? E aí, para a gente ter um comparativo, vou colocar aqui para vocês, colocar o Corinthians jogando em casa contra o Corinthians jogando fora. A gente tem uma equipe de 59 para 28. Então esse é o grande ponto. Esse Corinthians que a gente está vendo muito mal, de fato está mal. Mas a diferença entre jogar em casa e fora para ele é muito grande. Né? Enquanto o Fluminense que tem 50, se a gente for colocar casa e fora para o Fluminense é 74. A diferença também é grande. Jogar em casa é muito melhor para o Fluminense. Mas o grande ponto é que jogando em casa para jogar fora, há uma queda e essa queda é suficiente para colocar o Corinthians como favorito nesse duelo. Tá? Então estamos colocando o Corinthians como favorito nesse duelo, sem a posse de bola, mas com mais finalizações certas e também com maior taxa de conversão e uma forma melhor de se proteger, parando os chutes já no bloqueio. Tá? Então a gente tem esse cenário para Corinthians e Fluminense. Vamos ao segundo jogo do dia. Vamos a Inter e Bahia, tá? Então vamos lá colocar a equipe do Internacional aqui. Colocamos Palmeiras, vou colocar Internacional. E Bahia. Inter e Bahia. Overall 52 para o Inter, 37 para o Bahia. Provável vitória do Inter. Com uma posse de bola muito equilibrada, mas com taxas de conversão e chutes certos mais voltados ao Inter, além de se proteger melhor do que o seu adversário. Então a gente tem esse cenário para esse confronto de domingo. Vamos agora a Atlético Mineiro e Palmeiras. Confronto equilibradíssimo entre as duas equipes, onde o mais provável é um empate entre elas. Então o Palmeiras joga com overall 64, América com overall 66 até agora. Um estilo de jogo muito parecido entre as duas equipes, onde até o Palmeiras é mais efetivo. Então, ao finalizar, por mais que finalize menos, finaliza convertendo para gol, mas onde a equipe do Atlético Mineiro consegue se proteger melhor. Então, sofre menos
do que a equipe do Palmeiras, principalmente em finalização, tá? Então esse é o cenário das duas equipes, que tende a ter um grande jogo. Então, se a gente falou ontem de Cuiabá e Curitiba, que era um jogo mais abaixo no overall para as duas equipes, esse é um equilíbrio, mas é um confronto mais acima para as duas equipes, tá bom? Vamos aos últimos jogos aqui do Brasileirão. A gente já falou sobre Atlético e Palmeiras, vamos a Red Bull Bragantino e Santos, tá? Então temos aqui o Red Bull e já colocar o Santos nessa conta. Overall 51 para o Red Bull, overall 41 para a equipe do Santos. A gente vê um Red Bull com uma vantagem muito legal na fase ofensiva e também recupera mais rápido e protege melhor com o bloqueio. Além, o único ponto é que ele sofre um pouco mais de gols dos adversários, ou seja, você tem uma vantagem enquanto está em posse da bola, mas tem uma desvantagem quando está sem a posse da bola. Por mais que você recupere mais rápido, às vezes você sofre mais diretamente ao gol. Qual é o grande ponto aqui que a gente tem que estar atento nesse cenário que a gente está categorizando? Se essa posse vai ser parecida com o que está aqui. Se o Santos conseguir equilibrar um pouco, talvez essas estatísticas do Red Bull possam cair. Tá? Então esse tem um confronto um pouco mais parelho, mas a princípio o mais provável é uma vitória do Red Bull Bragantino. Por fim, Botafogo, líder da competição. Vou colocar o Botafogo aqui na tela para vocês. Coloquei Corinthians de novo. Vou colocar Botafogo na tela para vocês. E América Mineiro. Botafogo overall 74, América overall 41, jogando fora de casa. Você tem um confronto de equilíbrio de posse da bola, não é um confronto onde uma equipe leve grande vantagem sobre a outra. As taxas de conversão são até que parecidas, tá? Número de chute certo, a taxa de conversão, e aí você tem uma vantagem muito grande para a equipe do Botafogo na conversão de chute para gol, tá? Isso olhando no momento com a posse da bola. Na fase defensiva você tem um Botafogo que se protege melhor e sofre muito menos do que o América. Então o grande problema do América não é tanta diferença na posse da bola. Tendo a posse da bola para a equipe consegue produzir até mesmo de igual para igual. O grande ponto é justamente na forma de defesa. O Botafogo é muito mais sólido defensivamente do que a equipe do América e isso pode pesar. Onde pode estar a vantagem para o Coelho, caso queira equilibrar, justamente na melhora do seu setor defensivo que vem acontecendo nos últimos jogos, né? Nos últimos jogos há uma melhora e se continuar a melhora, pode ser que essa diferença que a gente está olhando aí, que seja muito grande, não ocorra de fato tão grande assim para a equipe do Botafogo. Tá? Mas o mais provável, se mantiver o que já vem sendo feito, é que o Botafogo vença por 1 ou 2 gols de diferença a equipe do América. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que vocês curtam esse vídeo. Comentem aqui embaixo também. Coloquem para ver se a gente acertou, né, essas previsões, essas análises que a gente tem feito aqui. E, é claro, curtiu, comentou, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência aqui no projeto e valeu!